Muito boa noite a todos os amigos e telespectadores da Rede Connect TV, sejam vocês que estão conectados no Brasil, nos Estados Unidos ou em Portugal. Este é mais um X da Questão, aquele espaço democrático onde a gente debate muito sobre política do Brasil, alguma coisa também sobre política internacional, e desde já apresento o nosso estrelado elenco, começando com essa extrema-direita raivosa que nós temos, representada por Silvio Braunau, diretamente de Milford, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Silvio. É que nem aquele meme que anda rolando aí na internet, né? Assim você me quebra, né? Assim você me quebra. Extrema-direita, raivosa. Eu não sou raivoso, não. Pelo contrário, eu tenho o coração bem levinho. Mas estamos aqui, estamos na minha Milford ensolarada nessa sexta-feira. A temperatura deu uma caidinha, mas devido aos acontecimentos, estamos preparados e ansiosos para repercutir todos os acontecimentos da política brasileira e mundial. Agora, representando essa direita identitária, né, mas um pouco mais moderada, Renato Ferreira, diretamente da Vila São Francisco, ali na divisa entre Osasco e São Paulo. Seja bem-vindo, Renato. Meu caro Eudes, professor Pilão, Silvio dos Estados Unidos, Jefferson de Barueri, mais uma vez, feliz aqui por participar de mais um X da Questão. Falamos aqui da Vila São Francisco, ao contrário da cidade ensolarada lá do Silvio, nós estamos aqui agora com um tempo nublado e até quente, viu? 27 graus agora aqui na região oeste de São Paulo, meu caro Eudes. Muito bem. Agora chegamos ao famigerado centrão deste nosso programa. das oligarquias, representante da monarquia independente ali do Principado de Moema, professor Pilão, o Lorde que nos representa. Eu aguardo aqui no meu posto, meu amigo Eudes, a minha mesada, porque você tem a mesada, para mim não veio nada, precisa de mandar uma mesada para mim também, né? Assim não é esquerda ganhando mesada, é direita ganhando mesada, é centrão ganhando mesada, e para cá não vem nada. Eu acho que a coisa está errada. Mas, meus amigos da Connect TV, um prazer enorme fazer mais um X da Questão com vocês. Renato, Silvio, também Jefferson, que está na nossa retaguarda. Um abraço a todos e vamos adiante. E eu, o único representante independente deste grupo aqui, que vos fala. Muito bem. Você vai ver como vai ser a minha posição a partir de agora. Se eu vou ser completamente moderado e independente. Vamos lá. Iniciando com a nossa pauta de hoje, após mais de 3 horas de reunião fechada na Casa Branca, o presidente querido Luiz Inácio Lula da Silva, magnânimo, e Trump dão 30 dias para negociação de tarifas. Muito se falou essa semana sobre essa visita, havia uma expectativa para além das tratativas oficiais, né, do que está sendo divulgado, dessa negociação das tarifas e tal, mas desde o aperto de mão até a temida coletiva de imprensa com os dois presidentes juntos, que acabou não acontecendo. Eu vou começar por esse tema já com o Renato. Renato, muito se ouve aí agora da própria imprensa brasileira, mas também muito fortemente da imprensa americana, conversa de bastidores, inclusive trazida muito pelo nosso PH Vox, que não está participando hoje do nosso X da Questão, mas ele dizendo que as pessoas ficaram constrangidas, sem informação, os próprios jornalistas americanos dizendo que nunca viu acontecer um negócio desse, quer dizer, um presidente de um país importante como o Brasil vem, entra pela porta lateral, sai, ninguém fala nada, não tem uma foto oficial nem nada. Vamos fazer primeiro esse prisma da comunicação. É um anão diplomático que foi recebido pelo presidente Trump, ou é uma vingancinha do Trump por conta de tudo que o Lula tem falado, apesar dele ter ido lá numa postura muito mais, né, tranquila, fazendo piadinha, o Lula não estava tão valente assim.
Sua avaliação, Renato? Olha, meu caro Eudes, é o seguinte, eu fico com a palavra que eu ouvi ontem do nosso querido colega aqui da ConnectView, Paulo Henrique Araújo, né? A gente lamenta até que ele não pôde participar hoje, porque eu fico com a palavra dele, que a primeira coisa é o seguinte, a embaixada não fica tão longe da Casa Branca, a embaixada brasileira, e o Lula chegou atrasado com a sua comitiva. Então o Lula, eles só estão agora com essa narrativa, só com aquela foto ali dele sendo recebido pelo Trump. Mas realmente é uma coisa inédita. Se os americanos nunca viram, eu aqui do Brasil, de tão longe também, eu nunca vi isso acontecer na Casa Branca, seja com o esculacho do Trump, entendeu? Ou ele recebendo muito bem os convidados, mas eu nunca vi isso acontecer. E estava ali uma multidão de repórteres dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países, né, de outras agências de notícia, e eles ficaram ali sem aquela recepção dos dois dando entrevista. Segundo a narrativa petista aqui, com base na entrevista coletiva à la Lula, já na embaixada, ele rindo, tentando, né, soltar um sorriso, mas a afeição do Lula não demonstrava que tinha acontecido, que aconteceu tudo direitinho, como eles queriam na Casa Branca, porque seria uma reunião aí de no máximo 1 hora, né, até com o almoço, isso durou mais de 3 horas, e todo mundo saiu pela porta dos fundos, ao contrário do Lula dizendo na coletiva que foi uma reunião muito boa, que fez o Trump sorrir. O Trump, por sua vez, só deu lá de uma forma até educada, né, em termos de diplomacia. Ele só disse que foi uma reunião proveitosa, que vão marcar outras reuniões, mas os temas principais que foram tratados ali estão no secreto, né, Eudes? A gente não sabe de nada, fica a narrativa, a Casa Branca, só que, como você bem disse, a imprensa lá dos Estados Unidos, eles estão soltando. É o seguinte, o que aconteceu? A gente não sabe, né? Então, foi um massacre do Trump para cima do presidente tupiniquim brasileiro aqui, entendeu? E ele apenas respeitou, porque qualquer mentira que o Lula viesse a dizer na coletiva, o Trump poderia desmentir depois, tá entendendo? Então é uma reunião secreta que ninguém entendeu nada. O Lula agora, ele e os seus asseclas aqui do Brasil estão com aquela foto da recepção ali, uma foto eleitoreira, mas isso pode ser revelado a qualquer momento, os fatos reais que aconteceram nessa reunião secreta, coisa inédita na Casa Branca, entendeu? Eu fico com a palavra do Paulo Henrique Araújo. Ele disse que o Lula chegou atrasado, já pegou o Trump irritado, entendeu? E a falta de coletiva após a reunião, já que o Lula pediu que não falasse antes, mas a falta de coletiva após a reunião, isso está muito estranho e eu acho que ainda os fatos reais virão à tona, meu caro Eudes. Inclusive, registrar que o Paulo Henrique Araújo entrou em contato com a Embaixada Brasileira, solicitou participação na coletiva, e aí a resposta mais ou menos foi assim: olha, como não tem certeza, a gente não está fazendo cadastro. A gente só vai fazer o cadastro de imprensa depois que tiver certeza. Aí quando teve certeza, já não dava mais tempo de fazer o cadastro. Resumindo, aquele controle que eles tentam ter sobre quem vai participar e o que vai perguntar e não constranger o presidente, que não precisa de ninguém para ser constrangido, né? Até quando ele fala de como foi, que ele sugeriu que o Trump deveria sorrir mais, que a partir de agora ele tinha certeza que o Trump ia sorrir mais, é um tipo de conversa de boteco, mas não é de boteco bacana, é daquele boteco bem chinfrim, vagabundo, do cara que tomou corote e ficou jogando bilhar a tarde inteira, não sabe nem para que lado ele está andando. Assim, é uma coisa vergonhosa essa tentativa de ser simpaticão. É vergonhoso, mas vamos lá. Pois não. Inclusive, ao contrário do que aconteceu com o PH, né, que não teve a entrada então permitida na coletiva, ele queria terminar a coletiva com a menina da Globo News lá, né? Em vez de fazer uma pergunta, acabou fazendo 3 perguntas, ele sorrindo, mas depois dele ainda uma outra pessoa fez. Mas a gente viu que ele ficou constrangido, sim, diante de algumas perguntas, mesmo lá na embaixada, como daquele fortão negrão lá do Washington Post.
Silvio Braunar, falar um pouco do clima, né? E dos códigos de comportamento, os códigos que a gente vai identificando visuais, né, do movimento. Então, assim, desde a hora que chegou, a impressão que fica é que o Lula quis ter um pouquinho mais de intimidade, tentou se aproximar, o Trump travou o braço e foi para trás. São pequenos sinais de como estava iniciando aquela tratativa. O Trump, eu confesso que eu não sei se ele é que ele é um grande negociador, todos sabem, mas se isso é uma coisa pensada ou se é intuitiva, porque às vezes as pessoas têm isso intuitivamente. Então ele manteve um contato muito frio, eles entraram, depois a gente só tem as feições do Lula na coletiva de imprensa e ao lado dele o Mauro Vieira. Parecia que tinha. Eu vi vários memes, várias brincadeiras, mas sabe aquela situação que acabou? Eu vi uma que é muito boa, que falava assim, que parecia que tinha acabado de quebrar o vaso da mãe e sabia que estava chegando. Eu achei muito bom. Então ele estava com cara de quem quebrou o vaso da mãe e estava esperando a mãe dar o sermão. Ele estava com um aspecto visual de quem não tinha ido muito bem essa reunião. Não sei se os resultados, não sei se o comportamental, quer dizer, o Trump não é um sujeito que vai se intimidar ou que vai, ainda mais a portas fechadas, né? Se ele precisou bater na mesa, ele bateu. E a impressão que a gente tem é que o Lula não saiu de lá nem valente, tipo, não, quem ele acha que poderia ser. Vamos dizer que ele foi maltratado pelo Trump, ele podia sair nervoso. Ele não saiu de nada, ele saiu acuado. Qual que é a sua leitura desses pequenos sinais físicos que a gente aprende, né, com muito tempo de comunicação, a fazer pequenas leituras? Vamos começar pelo atraso, viu, Eudes e amigos da Connect TV e aqui no X da Questão. Começar pelo atraso, porque o próprio PH eu também estava acompanhando, né, intensamente o trabalho do PH, junto com o professor Sepúlveda e também com o Ivan. Sensacional, inclusive. Sensacional, muito bom pela Connect TV, tá muito boa a transmissão. E o atraso, o próprio PH falou, né, que ele foi até a embaixada, levava 15 minutos para chegar até onde, porque tinha batedor e tudo mais, ele chegaria até mais rápido. O PH teve que pegar semáforo, aquelas coisas todas. E aqui na cultura americana, a questão do horário é uma coisa que é religiosa. Até para aniversário que nem do meu netinho, ele é convidado pelos amigos, o horário é das 14 às 16. Não é nem antes e nem depois, é 14 às 16. Então você tem que estar lá com a criança às 14 horas. E essa é uma das coisas que é imperial, o respeito ao tratado de recepção, né? E ainda mais com um presidente como o próprio Donald Trump. Você sabe que ele é muito orgulhoso, ele tem esse orgulho, né, do lance do poder e tudo mais, e você é o recepcionista, no caso o presidente Trump ele é o recepcionista, e o convidado, ele não veio com uma intenção muito laboriosa, né, de boas relações, porque afinal de contas, né, o passado dele condena devido às falas, né, devido ao apoio na pré-eleição para ex-presidente de agora. Então, tudo isso foi colocado na conta, né, e você tem toda a razão, todo mundo tem muita razão a respeito do que foi tratado, a gente realmente não sabe, mas não foi amistosa. A gente vê pelo cumprimento na chegada, que foi pela porta lateral, e que você pode entender como porta dos fundos, né, a pessoa atrasada, quer dizer, presidente da democracia do país livre mais importante do mundo, que tem uma agenda lotada, porque no caso, todo mundo sabia, inclusive a assessoria do Brasil, que ele tinha uma reunião às 4 da tarde, ele tinha um outro compromisso às 4 da tarde, entendeu? Então a coisa estava muito apertada. E as negociações, na realidade, era mais por parte do Brasil, e é claro que os Estados Unidos têm um interesse em particular sobre as terras raras. E vamos lembrar aqui a nossa audiência brasileira, né, que os interesses que o presidente Trump defende é o da América, tá? Não tem nada relacionado com o Brasil, e que se puder ajustar algum alinhamento nesse sentido,
é muito importante que ele vai colocar na pauta. Inclusive, o que se diz aí, o burburinho, é que a primeira coisa que ele queria perguntar, isso aí foi repercutido pela própria imprensa de cobertura da Casa Branca, eu não estou falando só da americana, não. Inclusive da europeia, que também estava presente, e uma das perguntas que ia ser colocada era justamente sobre a situação democrática, ou sabor democracia que o Brasil tem passado, e se houve ou não uma perseguição justo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, toda a assessoria sabia dessas coisas. E aí, agora, o meu pensamento. O desgovernante, ele simplesmente, ele realmente encheu, né, o pacoá lá embaixo. Ele estava realmente muito temeroso pela recepção, a própria recepção na chegada dele pela porta lateral. Você viu que o presidente Donald Trump não quis proximidade, ele tentou aquele afaguinho lateral, o presidente deu uma afastada e tudo isso aí foi visível. E é óbvio que a gente não sabe o que aconteceu lá dentro, mas pela cara e pelo posicionamento e pelo o jeito de atuação física, isso aí, algum psicólogo que consegue ver a visualização física vai poder nos descrever junto à embaixada quando ele estava fazendo o seu monólogo, né, do como tinha sido a reunião. Dava para se ver que ele realmente estava muito inseguro, muito nervoso, muito introspecto. Ele falava uma coisa, mas o corpo e o pensamento e a mente, o professor vai poder me ajudar nesse sentido, dizia totalmente diferente do que os lábios, o que a fala dele saía. E a impressão que ficou, eu estou falando aqui da imprensa americana, foi de que ele foi um desrespeitoso líder de uma nação que se diz democrática, né? E aí a própria imprensa americana deu aí o aval de que parece que essa realmente a situação que o país democrático do Sul, o grande país democrático do Sul, está passando agora, que não tem nada de liberdade e democracia. O ambiente tem que ser controlado, porque essa pessoa realmente não tem a menor condição de estar na posição que está. Isso aí é um pensamento meu agora, tá? Dentro do Brasil, que eu concordo plenamente. Muito bem. Professor Pilão, eu acho que a gente pode dividir a análise mais técnica do que se esperava dessa reunião de algumas maneiras. Primeiro, falar das intenções. Acho que o Silvio falou e pontuou muito bem. Assim, ninguém acha que o Trump estava recebendo o Lula ali para querer falar sobre libertar Bolsonaro, ou que ele está preocupado. O Trump já deixou muito claro isso com a história da Venezuela, né? Ele tirou lá o cabeça e deixou o regime, vamos dizer, mais brando, e o que ele quer é o seguinte: os problemas de vocês resolvem aí. O que eu quero é a influência no país tem que ser americana e não chinesa. Esse é um resumo muito simplista, mas é essa a ideia. Então, as intenções. O Trump queria falar, provavelmente, de coisas absolutamente ligadas aos interesses americanos, e aí tem a história do monopólio da carne lá, né, que está se discutindo muito nos Estados Unidos. Isso é muito grave, porque as palavras na véspera de membros do governo americano foi: segurança alimentar está diretamente ligada à segurança nacional. Olha a escalada, não sei se da preocupação, mas do nível de ação que eles pretendem ter nesse sentido. Então, as intenções estavam muito claras por parte de um lado, e do outro lado, evidentemente que o Lula foi lá para fazer uma foto, para dizer que, tá vendo, não precisa de Flávio Bolsonaro para ficar próximo do Laranjão, porque eu também, sei lá, com o meu jeitinho, com a minha malemolência. Ele não queria falar nada com nada, ele queria uma foto, eventualmente uma coletiva amistosa, onde um contasse uma piada, outra contasse outra piada, e preocupado exclusivamente com a corrida eleitoral, muito nítido. Aí nós vamos falar de pragmatismo. Os americanos, a impressão que eu tenho do Donald Trump, e ele tem mostrado isso, ele sentou na mesa depois das portas fechadas e foi muito pragmático, ele foi no que interessava. Aquela história de que ele ia falar do Pix. Gente, de verdade, vocês estão achando que neste momento
da política mundial. Ele vai debater sobre um sistema de pagamento interno de um país. Não tem o menor sentido. Então, não está na lista de prioridade. Eventualmente, pode ter aí uma pressão das bandeiras de cartões americanas. Ele não vai colocar isso na prioridade nunca. O assunto agora é terras raras, energia de maneira geral e influência geopolítica. China ou Estados Unidos. É só isso que ele queria pressionar. E aí, fazendo as leituras, eu vou passar para o professor analisar com mais detalhes, eu tenho a impressão que o Lula ficou todo gaguejando, todo sem, porque ele tomou alguns ultimatos. Hoje o que eu quero é isso, isso e isso. Ou você entrega, ou você faz do jeito que eu estou falando, ou eu vou para cima. Vou te dar um tempinho para pensar. Ele saiu de lá com um ultimato nas costas, então ele não podia falar mal do Trump, ele não podia falar que tomou o ultimato, que politicamente ia ser vergonhoso, o objetivo dele era só político, e pior ainda, ele não podia esbravejar ao contrário, porque senão ele vai tomar o atropelo que todo mundo sabe que deve acontecer num caso desse. Falando todo esse preâmbulo gigante que eu fiz aqui, professor, sua leitura é muito diferente da minha ou muito mais técnica do que a minha? Discorra sobre o tema. Não, é exatamente igual à sua, não tem diferença nenhuma. Eu estive quarta-feira na Nova Difusora, fazendo sintonizados, e me perguntaram o que é que o Lula ia fazer nos Estados Unidos. Eu falei, vai fazer vídeo e tirar fotos para a campanha. Né? Aí, quem estava sentado à mesa comigo era um vereador aí de Osasco, do PT. Ele falou, não, mas é importante, porque não sei o quê, não sei o que. Eu falei assim, não, com certeza é importante. Imagina o medo que o sujeito não está para aos 80 anos entrar num avião, ficar 14 horas para chegar em Washington, falar lá 2 horas com o presidente e montar num avião de volta e mais 14 horas para o Brasil para poder tirar algumas fotos. Isso é medo puro, não é outra coisa, né? E o que a gente teve de informação não teve, né? O que a gente pode especular é informação, em função do que nós vimos, porque a informação não existiu nenhuma. Quem falar sabe qualquer coisa não sabe, né? Então, o que a gente está fazendo, falando em função do que a gente viu e do cenário e das faces das pessoas, né? Antes de começar a coletivo, o Lula estava numa introspecção e estava tão fechado que eu pensei que ele fosse começar a chorar, né? Se vocês pegarem lá, quando abre o mãozinha assim, fechado assim, falei, vai começar a chorar, agora ele chora. Mas, ou seja, não, né? Se você pegar, não, mas a abertura, o Trump se afastou. Isso é óbvio, isso é linguagem corporal, né? Não vem pra cá que eu não quero você. E ele ficou com medo de ser batido a carteira também, né? Então ele falou, fica um pouco mais longe, o máximo que ele leva é o relógio, né? Então é claro que ele lembrando que no início do programa eu falei que ele era o moderado. Continua. Não, mas eu estou sendo moderado. Ou seja, ele foi aos Estados Unidos para beijar a mão do Trump e defender bandido. Ele foi pedir para que não colocasse o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. É claro que a gente sabe que teve coisa importante lá dentro e isso a gente não tem a informação e nem teremos, tá? Ninguém vai falar porque a conversa não foi tão boa, não. E a carne, com certeza, o que estão falando é o seguinte, de onde surgiu o dinheiro para que a JBS pudesse fazer essa ação que ela fez em cima dos Estados Unidos. Onde veio esse dinheiro? Estão perguntando, né? E depois outra coisa, né? Imagina que o sujeito viajou 14 horas para contar o que é que foi comido no almoço, cara. Sabe? Não tem. Nós comemos um bife, teve tudo e feijão. Por favor, né? Você é presidente do Brasil. O Brasil é a 11ª economia do mundo, graças a ele, porque era a 8ª, né? E hoje é a 11ª do mundo, mas de qualquer forma, é um país importante, né? Para você viajar 14 horas e depois dizer que você comeu feijão, tutu de feijão com bife e tirou o Trump tirou
ou tirou a laranja da salada, sabe? É muito pouco, né? Isso é vergonhoso. A grande realidade é essa. Deixa eu só fazer uma observação. Ele entrou sorrindo e saiu sorrindo. Nós não vimos se ele saiu sorrindo porque não teve, né? Teve a foto, mas não que ele saiu sorrindo. Sim. Fez dele ao sair. E uma última coisa. O Trump disse que ele é um presidente dinâmico. Claro que é dinâmico. Aos 80 anos, entrar num avião e viajar 14 horas e voltar sem trazer $1 centavo no bolso. Ele não trouxe $1 centavo no bolso. Ele não decidiu absolutamente nada, ele não negociou absolutamente nada, não fez absolutamente nada que fosse efetivo. Caso contrário, lá na embaixada, entrevista controlada, ele falaria. Então ele não tinha nem o que falar. Pois não, Silvio. Pilão, só um complemento aí. Pode falar, Silvio. Não, é rapidinho, é sobre o dinâmico. O dinâmico é entendido aqui como várias faces. Tem o dinamismo de estar em várias posições pelo mundo, ou seja, são várias caras. Esse é o dinâmico, entendido por parte da diplomacia aqui, através dos jornalistas que decuparam essa palavra nessa frase dele. O professor, eu fico com a informação do Silvio, inclusive, porque na coletiva lá, a Lula, ele disse, né, que ele impôs, dentro de 30 dias, o ministro dele aqui vai falar com o seu correspondente dos Estados Unidos, mas não é isso. O ultimato foi dado pelo Trump, tá entendendo? Então nós vamos ter novidades dessa reunião se o Lula não entregar aquilo que o Trump pediu nessa reunião secreta. Com certeza é isso, entendeu? Não foi o Lula que impôs nada. Se ele tivesse imposto, ele teria saído lá, tentado fazer entrevista na própria Casa Branca, entendeu? E não foi isso que aconteceu. Ele deu a entrevista na embaixada, cercado da maioria dos seus ministros, assessores, e maioria de jornalistas brasileiros ali, entendeu? Mas ele estava realmente, claramente acuado, e o ultimato quem deu foi, com certeza, o presidente Trump, que não fez não deu nenhuma importância para falar com a imprensa após essa reunião, porque eu acho que o Trump, sim, estava nervoso, entendeu? Na fala dele lá sobre a comunidade bandida do Brasil, eu achei interessante. Ele falou assim, não, porque a gente vai fazer essa próxima semana uma ação. Então aqueles que fizeram as maldades que não foram pegos, eles estão livres. Agora é só a partir da próxima semana que ele vai trabalhar contra o crime organizado. Para com isso, pelo amor de Deus. Viu, eu disse. Para finalizar, pois não. Sim. Fora a brincadeira inicial, evidentemente, né? Mas que a coisa não foi boa, não foi. Não é uma coisa legal. A gente dá risada porque tem que aliviar as tensões do mundo e principalmente do Brasil. Mas não é legal. Ele está indo embora, como eu disse, sem nenhum centavo de dólar no bolso. E mais duas coisas muito breves, assim. A primeira é que agora ele descobriu que tem embaixada para ficar hospedado, faltando poucos meses para a eleição, né? Que pega mal para a eleição. Torrando dinheiro ele e a esbanja pelo mundo afora, isso tem que ser dito. Uma outra observação é a seguinte, eu de verdade tenho vergonha do Brasil, dos últimos presidentes, até do Bolsonaro, em relação a essa parte diplomática. O Bolsonaro não é nenhum gentleman, não é nenhum estadista. Ele pode ser, e eu gosto do Bolsonaro, acho que ele tem um lado bom gigante e tal, mas essa parte da diplomacia, da representatividade, do ter orgulho externo, meu presidente foi lá, foi recebido, o Bolsonaro também não fez. Mas a nossa sequência é terrível, né? Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. A Dilma é uma analfabeta funcional, gente, né? Assim, e aí veio o Bolsonaro e agora o Lula de novo. O Lula na pior fase possível, porque antes ele mentia muito, né? Ele mentia. E agora ele não consegue encaixar mais a mentira, ele acha que ser o engraçadão, o bobalhão, ele está fazendo papel de bobo e envergonha os brasileiros. E para finalizar sobre essa visita, a história do PCC e dessa, né, não, porque agora nós vamos combater o crime, é outra vergonha, assim, decepcionante, e pior ainda, a gente saber que
as empresas brasileiras, né, o capital empresarial brasileiro é visto do lado de fora, principalmente nos Estados Unidos, comandado por quadrilhas, por bandidos, como são os irmãos Wesley e Joesley Batista. Eles são formadores de quadrilha, confesso, não sou eu que estou falando, eles foram condenados. Eles fizeram acordo de leniência de $1 bilhão, que agora recentemente foi canetado e não vão precisar pagar. Eles foram condenados nos Estados Unidos e pagaram centenas de milhões de dólares por práticas de corrupção. Então, quer dizer, o que o Brasil tem de melhor no empresariado está diretamente ligado à corrupção. É de dar vergonha. Vamos para o próximo tema, senhores. Só rapidinho sobre investimento. Só uma pergunta, se algum de vocês sabe me dizer. Eu não vi a Janja em nenhuma fotografia. Vocês viram a Janja, não? Ela não foi dessa vez. É porque não ia ficar embaixada. Só para falar ela sobre não isso. recebe embaixada. Não, rapidinho, eu preciso falar. Eu sei, vai mudar, mas eu queria falar sobre a JBS, que aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça está fazendo essa ação, e a gente sabe que nesse sentido, cabe, além de multa, cabe também prisão, tá? A formação de cartel aqui é uma coisa muito séria, que é essa acusação que a JBS, os irmãos Batista, estão formando, e, inclusive, o pronunciamento da parte da justiça aqui do DOJ, aqui dos Estados Unidos, fala justamente sobre o Banco Investidor, que é do governo brasileiro, que no caso é o BNDES, que de 2003 a 2007 investiu. Estou falando que isso é fala americana, tá? 8 bilhões de dólares no desenvolvimento dessa empresa. Então, tem capital governamental, então eles acusam o governo brasileiro, olha só que situação, acusam o governo brasileiro de dumping. Bom, vamos lá, pessoal. Flávio Bolsonaro cobra CPI do Banco Master depois da operação da PF contra senador Ciro Nogueira. Tem sido muito cobrado falas, né, do senador Flávio Bolsonaro, um posicionamento mais firme sobre esse tema, e parece que esse posicionamento veio agora. Eu estou lendo agora aqui, mas entrou, sabe quando entram os pop-ups assim, que eu não estou conseguindo ver mais nada. Agora vamos tentar aqui. Que coisa. Pronto, agora sim. O senador Flávio Bolsonaro voltou a defender a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso que envolve o Banco Master. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o pré-candidato à presidência recordou que integrantes da base do presidente Lula não assinaram o pedido de investigação no Congresso. Senhores, caso Master, e eu ouço sempre o Zurita da Jovem Pan, do Pânico, falando assim, eu quero saber quem roubou os velhinhos. Esses temas vão ser jogados, assim, eu gosto, eu não gosto, vocês gostam, vocês não gostam, vai ser jogado tudo embaixo do tapete e a gente vai continuar sendo um país medíocre no combate à corrupção. Vou começar com o professor Pilon agora. Professor, não dá para acreditar em mais nada, né? Pois é, eu acho que o Flávio não tem outra alternativa, né? Porque o Ciro Nogueira, ele foi ministro do Bolsonaro, a gente não pode esquecer disso, né? Ele era bonzinho lá e não é bonzinho. Não era bonzinho lá e não é bonzinho aqui. Isso a gente já sabe, né? Nós cansamos de falar aqui a respeito do Centrão e a gente sabe que o Centrão é fisiologista ao extremo, né? Hoje está mais aparelhado mais aparelhado que eu digo é lado a lado, mais aparelhado ao Bolsonaro, porque ele está crescendo. O caso contrário estaria com o Lula. Eles não têm nenhum pudor de ir para um lado. Então isso significa dizer o seguinte, que fazer a CPI do caso Master, eu acredito, ninguém sabe, só vamos saber quando começar as investigações realmente, quando conseguirem traduzir o que tem nos 8 celulares do Vorcaro inicialmente, e depois se abrirem uma CPI, mas eu acho que a CPI é a única forma do próprio Flávio Bolsonaro se blindar,
Porque eles falam assim, mas é que ele deu 3 milhões, parece que esse é o número, 3 milhões para a campanha do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Normal, é só ir lá olhar no do Lula que vai ter dinheiro também. Os empresários dão dinheiro para todo mundo, né? Eles não têm lado também. Da mesma forma que a direita, eles não têm lado. Eles doam para todos os lados, porque se... você ganhou porque eu te dei o dinheiro, hein? Então vamos conversar aqui. Então o fato de ele ter doado 3 milhões para a campanha, isso não significa absolutamente nada, porque foi para a campanha. E nós estamos falando aqui de dinheiro pessoal, né? O Ciro Nogueira, por exemplo, que é o cidadão do momento, negociava entre 300 e 500 mil reais de mesada mensal. E pegar um material pronto do Master para oferecer ao Senado para ser votado como uma lei, quer dizer, não tem o que discutir. Tem coisas, eu costumo dizer que tem coisas. É até mais, viu, o Silvio? Eu costumo dizer que tem coisas que não precisam nem ser julgadas, né? Vocês conhecem, evidentemente, o Augusto Nunes da Oeste, que era da Veja e tudo mais. Ele falou o seguinte: quem quer o advogado? Quando puseram a imagem, não sei se vocês chegaram a ver essa passagem na Oeste Sem Filtro, quando apareceu o Cacai falando, defendendo defendendo o Ciro Nogueira, ele falou assim: quem é o advogado desse? Então pode prender. Prende, não pode prender porque é culpado. Contrata o advogado aqui, prende, ele é culpado, não sei o que discutir. Então, é muito feio, mas eu acho. É muito feio, mas eu acho que a CPI do Master, eu entendo que aqueles que não têm rabo preso, que eu estou falando é assim, coisas realmente assim, 500 mil por mês, tenho não sei o que, fez tal coisa, troco de não sei, ou seja, que não tem a prova, eles têm que apoiar e têm que ir para cima e querer que faça o do Banco Master, porque senão vai ficar todo mundo no mesmo balaio. E aí, quem sabe, através da CPI ou CPMI, pode ser que se descubra algumas coisas, mesmo que dê na mesma pizza que deu dos velhinhos e mesmo que dê na mesma pizza que deu também os casos anteriores, né? Que deram também os casos anteriores. Mas pelo menos se fala sobre o assunto, se fala e se dá alguns nomes. Então acho que isso é importante. Não sei se sai, porque não tem interesse do Alcolumbre de fazer, nem tampouco do presidente da Câmara. Então não deve sair, mas seria uma coisa importante. Lembrando que quem paga essa conta somos nós. O Banco Master, o rombo que ele causou, o fundo garantidor dos bancos aqui pagam, e você já viu o banco pagar alguma coisa sem cobrar da gente? Não. O rombo dos velhinhos, que eu já ouvi muita gente aí ligado ao governo falando: não, mas nós estamos devolvendo dinheiro. Não, vocês não estão devolvendo nada, os seus crápulas vagabundos. Vocês estão continuando tirando do cidadão médio normal para remediar uma situação que por vocês nem tinha sido descoberta. Cambada de pilantra. Então, sempre quem paga é o empresário, o trabalhador honesto, e paga não só nos impostos, mas com a inflação. Não só, mas todos que pagam seus impostos acabam pagando. Pobre não paga imposto. Pobre não paga. Está errado. Silvio, está errado porque ele paga no alimento. Quando o alimento aumenta, ele está pagando um pouco dessa conta também. Então, quando a gente sabe que um produto alimentar no Brasil tem ali carga tributária, se você for ver às vezes de 20%, 30%, 40% daquilo é imposto, então o pobre, quando compra 1 litro de leite para dar para a criança, também está pagando um pouco dessa conta. E já que você está ansioso, fale agora, Silvio Braunach. Você que está... Deixa eu fazer a pergunta. Você que está nos Estados Unidos há muitos anos, e sabe que a corrupção não é um mal só brasileiro, mas a impunidade extrema, eu não sei se é só brasileira, mas o Brasil é líder nesse ranking da impunidade. Como é que é ver de longe o nosso país sempre fazendo as mesmas como se diz, né? Isso que eu ia falar, foi incrível, né? Transmimento de pensação, vamos colocar desse jeito, porque era exatamente isso que eu ia falar. Há uma correlação, se você pegar desde o início
no final, desde o início do governo Fernando Henrique, quando ele perdoou todos os bancos, professor que era criancinha, vai lembrar sobre a dívida dos bancos, né? Quem é que pagou aquilo lá? Então veio, aí teve o primeiro mensalãozinho, que era coisa de Elba, lembra? Era 30 mil reais e tal, né? Cruzado, sei lá, e tudo. Aí veio o segundo mensalão, que aí a coisa já teve os anões né? Os anões lá do Biriri e tal, com as malas lotadas do orçamento. Então, a coisa, ela vem sempre se repetindo historicamente no Brasil. Hoje, a gente fala do filho do homem, né? O filho do rapaz é 300 mil por mês. Esse Ciro Nogueira é de 300 a 500 mil. Isso é o que pegaram, mas e os outros? Porque a gente sabe, na realidade, a história só se repete, porque a gente tem um problema sério de... Estou falando de elite política e eu incluiria até a população brasileira, porque no seu geral, muitas pessoas se aproveitam de um simples furtar de um chocolatezinho, sabe, no mercado, ou ver um negócio, um dinheiro que cai do bolso de um velhinho, e aí pega em vez de devolver, que é totalmente diferente aqui nos Estados Unidos, nesse sentido. Então, é a repetição da história brasileira. E aqui tem uma coisa, aí como aí, que tem sim muita corrupção, só que tem o que é chamado de responsabilização, que em inglês é accountability. Então, o cara faz, mas em algum momento, que é o que acontece com alguns vereadores da cidade de Boston aqui, que foram pegos aí com propinas, passando dinheiro, que nem essa coisa que os vereadores do Brasil têm, né, do escritório que tem aí uma verba, e aí passando para irmão, aqui também tem, só que a diferença é que aqui vai para cadeia. O cara é pego, não tem esse negócio de, sabe, atenuante porque é um parlamentar, não, é cadeia, é crime como outro qualquer, você roubou, e quando você rouba do próprio Estado, aí a coisa é muito mais grave. Então, o que no Brasil não tem, e aqui tem, e eu espero que um dia, não vai ser nem na geração do meu neto, né, que seja a responsabilização dessas pessoas. A nossa elite, eu estava inclusive vendo um videozinho ontem que era interessante. Quando você tem a sensação de que não haverá responsabilização, a coisa descamba entre os criminosos, que é o que acontece no Brasil atualmente. Né? Ela descambou porque não tem um controle. É o próprio governo que é pilantra, é a própria elite financeira que é pilantra. Você mencionou sobre os empresários, os maiorais do Brasil, que também é pilantra, só que chega num determinado momento, é a história do cara que começa a dar o remédio para a vaca. Chega um momento que ele vai matar a vaca. E aí ninguém vai ter mais, que é o que acontece com o Brasil. O Brasil está quebradaço justamente por causa disso, mas não está quebrado o suficiente para essas pessoas pararem. Então, o freio, ele pode até vir, eu trouxe que venha com essa ação do próprio ministro Mendonça a respeito do Banco Master, porque pode ser realmente o balizador para que direção o Brasil vai continuar nessa nossa vida, ou pelo menos nessa nossa geração. Se é para o futuro ou se é para realmente virar um Haiti. Quando a gente passou pelo processo de mensalão, petrolão, e corruptos foram presos, e o próprio Lula foi preso, e a gente, naquele momento, criou uma coisa assim, acho que agora vai, né? Acho que agora vai. Aí eu estava comentando essa semana com um amigo português aqui, e falando sobre corrupção, sobre o Brasil, tá? Eu falei que a diferença é assim, corrupção tem no mundo inteiro. No Japão, quando um corrupto é descoberto, ele se mata de tanta vergonha. Nos Estados Unidos, e eu estou falando, sem falando de prisão, de justiça, estou falando só de vergonha, assim, de conceitos, o cara se mata de vergonha. Na Europa e nos Estados Unidos, o cara se esconde, o cara fica com muita vergonha, ele some da sociedade, você nunca mais vê o cara. No Brasil ele é reeleito. No Brasil ele volta, ele é reeleito e ele tenta se reeleger de novo. Então é complicado de acreditar. Ô Renatão,
falando agora do aspecto dessa notícia do Flávio Bolsonaro, que é assim, é evidente que ele está jogando para a torcida, ele está fazendo um jogo político eleitoral, e acho que é uma diferença importante da gente aceitar isso e comunicar dessa maneira, e não fingir que é só porque ele é bonzinho. Mas para além disso, para além do jogo eleitoral, que ele tem que sair a campo e falar, não, tem que investigar tal. Você acha que Flávio Bolsonaro, presidente, estaria comprometido demais com o Centrão para continuar uma trilha de tentativa de moralização do Brasil? Ou não? Ele conseguiria ser independente? Eudes, é o seguinte, seria talvez ingenuidade da gente aqui, e que a gente não é ingênuo, nenhum de nós aqui, é achar que o Flávio, sem o Centrão, sem algumas figuras do Centrão, ele será eleito. Então, a gente sabe disso. Se ele se fechar somente no bolsonarismo, ou na família Bolsonaro, ele vai ser eleito, né? Não tem condição disso. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas nesse problema do Ciro, que agora o nome dele já está mudando para Ciro Nogueira, né? Não é Nogueira mais, Ciro Nogueira. Sim. E a gente sabe também que ele é um camaleão político, né? Tudo bem que nos últimos tempos dele, figura maior do Centrão, esteve ligado ao Bolsonaro, sim. Foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, sim. Porém, a gente não pode esquecer, nós como jornalistas aqui, alertar a nossa audiência, os nossos telespectadores, que o Ciro já foi aliado e apoiador do Lula, aliado e apoiador da Dilma. Então, essa pessoa é essa que o Flávio tem que saber tratar agora, mas sabendo também, o Eudes e meus caros colegas da Connect TV, do X da questão. O Vorcaro só foi preso depois que o ministro indicado pelo Lula, o Dias Toffoli, foi afastado da relatoria do caso no STF. Foi o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, que mandou prender o Vorcaro. Porque se estivesse lá ainda o Toffoli, será que algum brasileiro de sã consciência acha que o Toffoli ia autorizar uma outra fase da operação para prender ou para apreender e fazer buscas e apreensão na casa do ex-ministro do Lula? Gente, isso seria impossível, até porque tem ministros envolvidos no caso Master. E aí, a gente tem que lembrar também, houve o caso da CPMI e do INSS sobre descontos fraudados. Aquilo ali não atingia nem 6 bilhões, que já é muito dinheiro, de desvios. O consignado, no entanto, onde está envolvido aí os bancos, vários bancos, inclusive o Master do Vorcaro, chega aí a 90 bilhões. Por isso que o pessoal do PT lá, o PT do STF, não ia autorizar, ia guardar isso e jogar para debaixo do tapete. O Mendonça mandou prender o Vorcaro, mandou fazer agora uma operação, atingiu em cheio o Ciro Nogueira. Tá entendendo? Prendeu o irmão dele, prendeu um primo do Vorcaro. E está mais do que claro também que o Mendonça já não acredita mais na proposta de delação do Vorcaro. Porque o celular dele, um celular foi apreendido e foi já periciado. Fala muito mais do que qualquer proposta dele, de quantos outros forem fazer delações aí, tá entendendo? E tem mais 7, né, celulares para ser periciado. Você imagina o que vem por aí. Então, inclusive, fazendo uma correlação com essa visita e essa relação, essa reunião secreta lá na Casa Branca, isso foi para o governo Lula tirar do foco o caso Master. Porque o caso Master, a gente tem que lembrar aqui, ele surgiu, ele começou a crescer com os cabeças brancas baianas do PT, Jacques Wagner e seu grupo baiano. Tá entendendo? Então vai vir. Aí, no caso dos descontos irregulares do INSS e também do Banco Master, a gente sabe que está envolvido até a nuca, o Lulinha, filho do Lula. Isso vai aparecer. Então tem petista que comentou numa matéria que eu fiz sobre o Ciro Nogueira aí, falou, tá vendo? Tá vendo aí, ó, esse cara que seria o vice do Flávio? Gente, mas calma, petistas. Calma, porque muitas coisas virão aí e eles têm que ter a hombridade de vir comentar. Inclusive, na hora que aparecer Lulinha, Jacques Wagner, irmão do Lula,
ministros lulistas como o Alexandre de Moraes, que até agora você vê que ninguém fala mais no contrato de 129 milhões da mulher do Alexandre, que o Vorcário já deixou claro que esse contrato foi feito para ele se aproximar do Xandão. Tá entendendo? E o outro lá que tinha lá o seu resort, não é isso? Envolvido também até o pescoço. Então, gente, muita calma nessa hora, porque não vai ser uma foto aí do Lula sendo recebido nas portas do fundo que vai fugir. Porque o André Mendonça, ao contrário do ministro lulista, e aí se a gente puder chamar então o ministro do Bolsonaro, o André Mendonça, ele não está para brincadeira nesse caso, e eu repito, é um ministro que corre sério risco de vida. Tá entendendo? Não é por nada diferente, que 2 aviões deles apresentaram alguns probleminhas aí, então esse cara tem que tomar muito cuidado ou sair com 200 seguranças armados até o dente, porque o negócio não está fácil, a gente vê que ele está enfrentando o esquema com pessoas envolvidas dos 2 lados. Só para terminar, você disse aí da diplomacia, tanto do Bolsonaro como do Lula, mas tem memes que correm aí, vocês já devem ter visto, que no Brasil é o seguinte: se você escreve mito, todos os brasileiros já sabem a quem se refere. E se você escreve ladrão, também. E é verdade, não tenho o que se dizer sobre isso. Senhores, o tempo está já praticamente estourado, eu preciso finalizar, mas eu queria só uma última passagem, e aí vocês podem falar sobre isso, e depois a gente encerra muito brevemente. Renda recorde e desemprego baixo. Por que o brasileiro segue endividado, mesmo ganhando mais? Eu lembro que quando foi divulgado que o Pocher, né, ia ser o novo presidente do IBGE e tal, fizeram uma... Eu vi muita gente reclamando e gritando, e eu falei, nossa, mas estão exagerando, né? Meia culpa, eu não sabe de nada, inocente, eu fui realmente assim, juvenil, fui absolutamente juvenil. Tá na cara todas as maquiagens que estão sendo feitas dos números, porque na prática é isso. Você pega o número, o Brasil está bombando. Você pega, não tem desemprego no Brasil, é quase pleno emprego. É uma coisa. Aí você vai ver, está todo mundo ferrado, está todo mundo com dificuldade de comer. As pessoas estão com dificuldade do básico no Brasil. Eu estou falando, não é das pessoas mais pobres, eu estou falando da classe média. Vamos chamar assim daquela história da classe média baixa, que antes estava viajando, estava passeando, trocando de carro, tal, não está conseguindo comer. Então, para os números reais, a diferença dos números para a realidade, cada vez maior. Eu quero um comentário muito breve de cada um de vocês sobre essa desconexão dos números com a realidade pobre, quase miserável e absolutamente endividada das famílias brasileiras. Vou começar pela parte mais técnica, professor Pilão. Muito brevemente, que está explorado o nosso tempo. Tá bom, Fabianinho, não tem problema. Quer dizer, Eudes, não tem problema. Eu falarei rapidamente. Fabianinho, eu acreditei no Postman. Mas a questão da sigla eu vou deixar para o Renato e para o Silvio, que eu tenho certeza que eles vão falar muito bem sobre isso. Só quero fazer 2 observações, e como a gente tem que ser rápido, eu serei, tá? A primeira delas é o seguinte: por que é que o Brasil está endividado? Por que é que o povo brasileiro está endividado? Muito simples, porque o povo brasileiro é pobre. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país pobre. Olha, é um país pobre que quer viver como rico, né? Um país pobre quer viver como rico. Se um cidadão pobre quer viver como rico, o que ele faz? Ele se endivida. E a hora que ele se endivida, ele tem que pagar uma taxinha de juros pequenininha, né? A gente tem uma Selic de 14,5%. Ora, 14,5% significa que a cada 4 meses dobra a dívida, meu amigo. Não tem outra forma de pensar, é isso. Então, quando a gente pensa em termos de Brasil, a gente tem que pensar que o brasileiro ganha pouco. Você acha que ele não ganha pouco? Então saíram os números agora, faz pouquíssimo tempo, dos salários de 2025. O Brasil, na América Latina, tem o 2º pior salário. O salário do brasileiro é o 2º pior salário da América Latina. Só para vocês terem uma ideia, Chile, $510 é o salário do chileno. Uruguai, 485. Equador, 483. E aí vai embora. Aí a gente chega lá embaixo, no penúltimo lugar, Brasil, $248. Ele perde para quem? Para Nicarágua, com 211. Fora Nicarágua, todo mundo ganha mais do que o Brasil. E o Brasil tem uma vida soberba. E não dá para ter uma vida soberba se você não tem recursos para isso, né? E automaticamente, para tê-la,
você faz o quê? Se endivida. Aí o Brasil tem algumas coisas que funcionam e que eles ficam esperando, o pessoal fica esperando. Por exemplo, Descomplica 2, né? Agora nós temos uma forma de tentar perdoar algumas dívidas. Só lembrando que as dívidas que estão sendo perdoadas, meus amigos que nos ouvem, quem é que está sendo perdoado? Que dívida poderá ser negociada? A dos bancos. A dívida dos bancos. Olha de novo o Lula dando dinheiro para banqueiro, né? Banqueiro nunca ganhou tanto dinheiro na vida deles do que durante os governos Lula. Agora ele vai pegar o fundo de garantia, que já é nosso, e que ele paga por ano 3% de juros, e vai deixar você pegar para entregar para o banqueiro para quitar parte da sua dívida. É a dívida que você não tiver para quitar, porque não tem 2%, não tem problema, você paga 2% ao ano. 2% ao ano são 26,82%, 2% ao mês. 1,99%. 2% ao mês dá 26,82% ao ano. 26,82% ao ano é a taxinha de juros que está sendo proposta no Descomplica. Então, meus amigos, não tem jeito. O Brasil tem que fazer o quê? Se enquadrar dentro da posição dele. É isso, Eudes. Nós temos a maior dívida do mundo em termos de percentual PIB. Maior dívida não, mas uma das maiores dívidas do mundo em termos de percentual PIB. No pique, Renato Ferreira, principalmente a parte comunicacional disso, né? O quanto isso impacta de verdade no cidadão médio, porque ele fica lendo manchete, e às vezes ele nem para pensar, mas a vida tá ruim mesmo. Ele acredita, principalmente em época eleitoral. Pois é, ele acredita que não está endividado, né? Mas essa notícia aí, ela realmente não corresponde à realidade, porque só não está endividado pelo IBGE, que a gente sabe que manipula os números, né? Mas basta você ir no supermercado e ver a diferença das pessoas que compravam aí há alguns anos atrás do que compra hoje ou do que não compra, entendeu? Então o Brasil continua endividado realmente, que é um país, como o Pilão disse, país pobre, tem uma das taxas de juros mais alta do mundo, e o Brasil está sim endividado. Isso é papo eleitoreiro, narrativa do PT eleitoreiro, que infelizmente as pessoas pobres acreditam, poxa, eu acho que eu não estou endividado mesmo. Lamentável isso aí, mas na realidade o brasileiro está muito endividado e com a sua renda comprometida com empréstimos para pagar, e agora ele vai usar o fundo de garantia para ajudar ele a pagar a sua própria dívida. Um absurdo, eu repito, não é um absurdo, é uma crueldade o que o governo do PT faz com os pobres do Brasil. Crueldade é uma boa palavra. Silvio, nos Estados Unidos a gente sabe que o crescimento da economia se lastreia muito em endividamento, a gente sabe disso. Sim, o cidadão mediano americano, ele tem a casa para pagar o resto da vida, ele está sempre devendo o carro, mas é um país onde a economia gira muito rápido, e às vezes as pessoas se enganam achando que o Brasil tem a mesma pujança e estabilidade política e econômica americana. É triste de ver, né? É muito triste. Eu ia falar justamente sobre isso. A classe média americana, ela tem um carnezinho. Todo mundo tem um carnezinho. O carnezinho do carro, o carnezinho da casa, que é a hipoteca. O próprio cartão de crédito, ele praticamente te diz, olha, não paga tudo não, porque aí eu te mantenho o crédito, aí eu dou uma oportunidade para te dar juros menores, entendeu? Para cada vez que você usar o meu cartão. Então, é esse o tipo dinâmico da economia americana, que não é lastreada em leis vagas, né, leis vagas, como é no Brasil. Eu vi esse Descomplica aí, que o professor acabou de mencionar, isso aí é o próprio roubo que você faz com você mesmo. O coitado não sabe que ele está roubando ele mesmo, você entendeu? Para poder aliviar a conta, porque o banco vive de dinheiro. E esse governo, como o próprio professor falou, ele é assim, unha e dente, como diria minha avó, né? Unha e dente, carne, unha e dedo, carne e unha, né? Com os banqueiros. Eu não posso falar, mas é basicamente isso. Você não vê um final feliz nessa situação. De novo, eu não tenho muitas esperanças com esse nosso Brasilzão, com esse tipo de governança. E espero muito que o brasileiro mude para a próxima eleição e que esse novo candidato, né, que está aí como Flávio, né, possa, eu sei que ele não vai consertar absolutamente nada, mas que ele possa fazer com que o Brasil navegue no meio dessa M toda que nós estamos atolados até o momento. É isso.
Muito bem, senhores. E só um último detalhe sobre isso, realmente esse descomplica. Quando eu entendi as regras, que eu fui pesquisar um pouquinho mais, assim, se eu tivesse que aconselhar, você está devendo para o banco, continue devendo para o banco. Não Exato. mexa no seu FGTS, porque é um roubo, é um golpe, é um estelionato político e bancário que está acontecendo no Brasil. Mas, vamos lá. Senhores, finalizando, muito obrigado a todos vocês. Só 3 segundos para um tchau, começando com o Silvio Braunar. Tchau. Renato Ferreira. Abraço, amigos, e um abraço também a todas as mães do Brasil e do mundo, né? Porque no dia 10 agora no Brasil, verdade, é o Dia das Mães, eu cumprimento todas, em nome da minha mãe, Dona Maria Emílio, de 94 anos. Valeu. Professor Pilão. Que beleza, Renato, você nos representa. Deixa eu só fazer uma última observação que eu acho que é importante. A gente não pode esquecer que a dívida que vai ser trocada é uma dívida de 14%, 13% ao mês por uma de 1,99. Isso é bom sim, tá? Porque senão fica parecendo que a gente está fazendo... a gente só está dizendo o seguinte, o todo é ruim, tá? O todo é ruim, mas trocar dívida é bom. Então, se você puder trocar dívida, ok. Mas é isso. Foi muito bom fazer mais um X da questão. Um abraço a todos vocês e um abraço também à nossa audiência. A diferença é que o 14% é inseguro do banco receber. Pode receber ou não. E esse é dinheirinho carimbado com valor maior do que a Selic. Quer dizer, você está trocando o duvidoso por um certo absoluto para o banco. Estelionato político bancário. É uma expressão nova que eu acabo de criar aqui. Senhores, muito obrigado para todos vocês. Lembrando que o Dia das Mães aí no Brasil é domingo agora. Aqui em Portugal foi no último domingo. Um beijo para todas as mães brasileiras, portuguesas, americanas, e que continuem abençoando este nosso mundão, porque o amor de mãe, né, o que as mães representam para as famílias, não pode ser diminuído, como muitas vezes a gente vê até campanha contra esses valores da família. Um beijo para vocês, semana que vem tem mais o X da questão. Valeu! Ave Maria! Ave Maria!